Olá a todos, gostaria de estar agradecendo a cada inscrito do canal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus direcione, porque Deus ele é tremendo e fiel. Gostaria de estar compartilhando uma mensagem de Deus para os nossos corações. Gostaria de estar pedindo àqueles que não são inscritos no canal, pudessem se inscrever no canal para estar nos ajudando. Eu vou ficar muito grato. Deus abençoe a tua vida grandemente. Então gostaria de estar agradecendo a cada inscrito do canal, que Deus a cada dia mais direcione os teus caminhos, os teus pensamentos, porque é só Deus que pode nos ajudar, só Ele pode estar nos direcionando. Então gostaria de estar agradecendo a cada um. Deus venha abençoar cada dia mais, e a cada dia mais nós venha se apegar a esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. Então gostaria de estar compartilhando essa palavra aqui, essa mensagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, um texto bastante conhecido, porque é só Jesus que pode nos ajudar. É só Ele que pode nos fortalecer no meio das lutas, no meio das provas. Ele vai nos ajudar. Então nós temos que confiar nele, nós temos que se apegar mais a Ele, a Jesus, porque só Ele pode segurar nas nossas mãos e nós não parar na caminhada. Então que nós venha confiar em Deus, que nós venha confiar em Jesus, porque é só Ele, é só Jesus que salva, é só Jesus que liberta, é só Jesus que transforma. Então nós temos que se apegar a esse Jesus maravilhoso. Então o texto ao qual eu vou estar lendo, um texto bastante conhecido, que vai dizer assim: Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então esse é o nosso Jesus, né? Que acalma a tempestade, que acalma o mar revolto, né? E aqui os seus discípulos, os discípulos de Jesus, estavam tendo experiência com Jesus. Então muitas das lutas, muitas das provas nas nossas vidas é para que nós venhamos a ter experiência. Então se nós olharmos a vida dos discípulos, quando Jesus escolhe os discípulos, e aqueles discípulos eles estão caminhando com Jesus, os discípulos vê Jesus fazendo vários milagres, os discípulos vê Jesus multiplicando os pães, os peixes. Então os discípulos tiveram experiência com Jesus, nas dificuldades também, aqui no mar revolto, aqui ó. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Então as lutas, as provas, as dificuldades é uma forma de Deus trabalhar nas nossas vidas, é uma forma de que nós venha confiar nesse Deus maravilhoso, porque esse Deus ele não vai nos desamparar, Ele vai estar conosco. Ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então Deus ele é maravilhoso, Deus ele é tremendo, Ele só quer o nosso melhor. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar Deus nas lutas, Deus nas tempestades. Olha aqui, os discípulos ali iniciando a caminhada com Jesus,
tiveram experiência. Então, Jesus não livrou eles da tempestade. Eles passaram pela tempestade. Pode ver aqui que Jesus vai dizer, porque vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Então esse é o nosso Jesus. Ele sabe o tamanho da nossa fé, ele sabe o tamanho da nossa força. Esse Jesus, ele nos conhece. Ele sabe o que você está precisando. Ele não coloca um fardo mais pesado que a gente possa carregar. O fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. Então Jesus, ele permite situações para que nós venhamos ter experiência com ele. Como é que você vai falar de Jesus se você não tem experiência? Então as lutas, as provas é uma forma de nós termos experiência com ele. Muitas das vezes é nós que procuramos as lutas, em lutas que nós mesmos se colocamos. Mas mesmo assim, muitas das vezes nós clamamos a Jesus, nós clamamos a Ele e Ele nos socorre, Ele não nos desampara. Então que nós venhamos cada dia mais confiar nesse Deus tremendo, esse Jesus que estava na tempestade, estava lá no barco com os discípulos, que acalmou a tempestade. Esse Jesus, ele está aí na tua vida. Esse Jesus está na minha vida, então nós temos que confiar nele. Eu não sei a luta, eu não sei a prova que você está passando, mas eu quero dizer que Jesus está no barco. Jesus está no barco, é só você clamar. Se você não está suportando, clame a Jesus. Clame a Jesus que ele vai acalmar a tempestade. Então Jesus, ele é tremendo, Jesus, ele é maravilhoso, ele só quer o melhor. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, vai dizer assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então olha só, esse Deus maravilhoso, esse Deus que quando nós colocamos a nossa confiança nele, pode ter certeza que nós vamos passar pelas lutas, nós vamos passar pelas dificuldades. Então as lutas e as dificuldades é para que nós venha ter experiência com ele, para que nós venha contar para as pessoas, olha o Deus que me ajudou, o Deus que me socorreu naquele momento que eu estava passando dificuldade, naquele momento que eu estava passando luta. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O nosso Deus é tremendo, o Criador dos céus e da terra, ele é tremendo. O Criador dos céus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, o Eterno é maravilhoso. Então que a cada dia mais nós possamos confiar nele, nós possamos entregar os nossos caminhos para ele, porque muitas das vezes nós entregamos o nosso caminho para Jesus. Jesus, os meus caminhos estão nas tuas mãos, que o Senhor venha me guiar. Mas só que daí vem as adversidades, vem as preocupações e nós queremos tomar a direção. Nós queremos tomar a direção. Quando nós tomamos a direção, aí começa a dar errado as coisas. Mas quando Deus está na direção, pode ter certeza que o caminho que Ele está traçando, Ele está colocando, é um caminho perfeito. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então Deus, Ele quer que nós confiemos nele de todo o nosso coração. Então Deus, Ele vai permitindo lutas para que nós venhamos a experiência. Olha, os discípulos estavam no barco, ali, tranquilo, vem a tempestade, Jesus estava com eles no barco. Então olha só, ele sabia que Jesus estava com eles no barco. E mesmo assim eles temeram. E
muitas das vezes somos assim. Jesus está na nossa vida, nós sabemos que Jesus está na nossa vida, que Jesus está no nosso barco. Aí vem a luta e muitas das vezes nós não confiamos. Então esses discípulos, eles estavam no barco, Jesus estava com eles e eles não confiaram em Jesus, porque era a experiência que ele estava ali tendo com Jesus. E Jesus, ele vai dizer: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Homens de pequena fé. Então, muitas vezes Jesus, ele fala isso para você. O que vocês estão temendo? Eu estou contigo. Eu te ajudo. Então, Deus, ele é maravilhoso. O Salmo de número 73, no verso 26, vai dizer assim: a minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então, mesmo que nós passamos dificuldade, mesmo que nós passamos luta, Jesus, ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos aflitos, nós clamamos a Jesus e Ele nos ajuda, Ele nos socorre, Ele estende as mãos para nos ajudar. Isso é que é importante, ser dependente de Deus. Nós temos que ser dependentes desse Deus. Então tem situações que as lutas, as provas vêm nas nossas vidas para que nós também não venhamos se engrandecer, para que nós não venhamos se sentir melhor que os outros, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e nós temos que ter todo dia essa convicção que sem Jesus não tem como andar nesse mundo, sem Jesus não tem como caminhar nessa terra de trevas. É só Jesus que nos fortalece. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa rocha, onde nós possamos firmar os nossos pés. É Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Então nós temos que depender de Jesus, colocar a nossa vida, colocar a nossa família nas mãos de Jesus, porque Ele sabe o que faz. Jesus, Ele sabe o que faz. E Jesus, Ele não perde o controle. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 9, ele diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha só como que esse Deus é tremendo. Quando nós deixamos Deus guiar os nossos passos, pode ter certeza que você vai ter vitória. É interessante que a vitória do cristão, daquele que segue a Cristo, até na hora da morte ele tem vitória. Até na hora da morte ele tem vitória. Isso que é tremendo. Quem anda com Cristo, quem anda nos caminhos de Cristo, é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então por isso que nós temos que estar em Cristo Jesus. Imagina, até na hora da morte o cristão vence pelo sangue de Jesus. O Salmo de número 121, verso 1 e 2: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então é só esse Deus maravilhoso que está nos céus, que criou os céus, que criou a terra, e mais tremendo, enviou o Espírito Santo para habitar em nós. O Espírito Santo é que nos guia, o Espírito Santo que nos direciona, o Espírito Santo que nos fortalece. Então nós somos privilegiados, nós temos a maior riqueza do mundo, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Então por isso que nós temos que valorizar. Muitos colocam a sua confiança nos bens materiais, muitos colocam a sua confiança
nas amizades, mas a nossa confiança está em Deus, o Criador dos céus e da terra. Então Deus é maravilhoso. Então quando nós entendemos que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus ele está no controle, que o nosso Deus ele nos ajuda, que o nosso Deus ele nos socorre, quando nós entendemos isso, nós não sofremos. Quando nós começamos a entender que Ele está nas nossas vidas, nós não vamos perecer, nós não vamos sofrer. Nós vamos passar pela luta, nós vamos passar pela prova, sim. Mas nós sabemos que o nosso Redentor vive, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso. Provérbios 19, capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então a importância de nós andarmos nos caminhos do Senhor, a importância de nós dar ouvido à voz de Deus, escutar o que Ele está falando, porque Deus ele está nos alertando, Deus ele está nos avisando que a vinda dele está próxima, que a vinda de Jesus está mais próxima, e muitas das vezes nós não conseguimos ouvir, e até mesmo não conseguimos enxergar os sinais. Jesus ele não falou a hora, o dia e nem a hora, mas ele deixou sinais, ele falou de sinais da vinda dele. Então que nós venha se apegar mais a Deus, que nós venha confiar mais em Deus, que nós venha entregar as nossas vidas, que nós a cada dia mais venha ser cristão de verdade. Todos nós. Que nós a cada dia mais venha buscar as coisas do alto, não buscar as coisas dessa terra, buscar as coisas do alto, porque quando nós buscamos as coisas do alto, quando nós buscamos força de Deus, quando nós buscamos a ajuda de Deus, pode ter certeza que nós vamos vencer em nome de Jesus. João capítulo 15, versículo 5 vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Olha só, o próprio Jesus falando, Ele é a videira verdadeira. E se nós não estivermos em Jesus, nós não podemos fazer nada. A importância de nós estarmos em Jesus, a importância de nós estarmos na presença de Jesus, porque Ele vai falar: porque sem mim nada podereis fazer. As pessoas acham que estão fazendo uma coisa, mas não estão. As pessoas que estão sem direção de Deus, elas não estão fazendo nada, elas estão sendo enganadas pelo inimigo das nossas almas, pelo nosso inimigo. Então, o inimigo está cegando as pessoas, o inimigo está fazendo com que as pessoas desacreditem em Deus, desacreditem que Jesus, Ele veio em carne, que Ele andou nessa terra, que Ele foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. O nosso Jesus, Ele não está morto, o nosso Jesus está vivo, só esperando aquele grande dia de vir resgatar a igreja. E nós temos que se preparar, nós temos que a cada dia mais buscar a presença dEle, nós temos que a cada dia mais estar na presença dEle, porque Ele vai dizer que sem Ele nada podemos fazer. Nós somos dependentes de Cristo, nós temos que estar ligados na videira. Nós temos que estar ligados na videira, porque sem Jesus nada podemos fazer. Salmo 121, verso 3 vai dizer: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Então é só Deus que pode nos ajudar. Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Então o cristão é totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente. E nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Tudo que nós for fazermos, nós temos que pedir direção de Deus. Porque a cada dia mais as coisas elas vão se complicar. E aquele que não estiver ligado na videira, aquele que não estiver ligado com Deus,
vai perecer, vai sofrer. Nós que estivermos ligados em Deus, até na hora da morte nós vamos ter vitória. É isso que é tremendo, isso aqui é maravilhoso. Quem tem a certeza de Cristo, quem tem a certeza da salvação, sabe que a morte não é o fim, a morte é o início para a vida eterna com Cristo, onde não vai ter sofrimento, onde não vai ter angústia, onde não vai ter dor. Então Deus é maravilhoso, nós venhamos se apegar mais a esse Deus. Salmo 118, versículo 5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs num lugar largo. Então esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus tremendo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 16, verso 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Salmo 31, verso 1. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Então esse é o nosso Deus. Maravilhoso, tremendo. Então que Deus venha guiar os teus caminhos. Deus venha te direcionar, porque Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Então, guarde essa palavra no teu coração. Deixe Deus agir na tua vida, deixe Deus guiar os teus caminhos. Pode ter certeza que você vai vencer em nome de Jesus. Então que Deus abençoe a tua vida.